Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa, esse é o podcast Filme da Semana. O episódio de hoje é um dos últimos, eu acho, de falar de filmes de 2025. Eu queria fazer um especial com todos os filmes dirigidos por mulheres que eu assisti no ano passado. Então trouxe um grande ranking, por que não é mesmo? Rapidamente, para quem não conhece o desafio de 52 filmes por mulheres, é um desafio que surgiu lá no Twitter, eu acho que foi em 2012, e foi um desafio de uma fundação de cineastas norte-americanas, se não me engano. Começou a ser aderido pela crítica, por cinéfilos, criadores de conteúdo. O desafio é assistir ao longo de um ano a 52 filmes que são dirigidos ou co-dirigidos por uma mulher. Por que 52? Porque é o número de semanas num ano. Todos os anos têm 52 semanas. Então, é um número auspicioso, um filme por semana é uma coisa fazível. Principalmente para crítico, para cinéfilo que assiste bem mais que isso de filme num ano. Eu comecei a fazer esse desafio em 2022 e desde então venho sempre cumprindo ele, assim, na risca. Né? O desafio é para você assistir mais, então eu acho que quem quer começar esse desafio pode começar a qualquer momento. Agora o começo do ano é um ótimo momento, mas não ficar muito frustrado se não conseguir um número de 52, porque é um número muito alto. Ano passado, por exemplo, eu só assisti 106 filmes, que é um número relativamente baixo, perto das minhas médias dos anos anteriores, e que eu sei que é um número bem baixo, perto de outros colegas criadores, cinéfilos, críticos, e pessoas que ganham a vida, né, falando sobre filmes na internet. Eu sou apenas uma entusiasta da arte. Mas sobre o desafio, o importante é começar. Mesmo que você não veja 52 esse ano, você vai ver 40, tá ótimo. Ano que vem você tenta os 52. Ou sei lá, tá dando super certo, já é setembro, você já bateu os 52. Continua, quem sabe consegue fechar o ano com 70. Eu sempre fecho certinho com 52, que eu termino, sei lá, dia 29 de dezembro. Mas eu consigo fechar. O episódio de hoje vai ser longo, porque eu vou falar de 52 filmes, por ser um volume muito grande. Eu não vou entrar em grandes detalhes de história, eu vou falar mais ou menos sensações e o que eu achei de cada um. Alguns vão ser bem mais rápidos do que outros, não vou ficar entrando tanto em detalhes de onde assistir cada filme. Eu recomendo muito o site e aplicativo Just Watch, JUST WATCH, que é um lugar onde você coloca o filme que você quer ver e ele mostra a lista dos streamings de acordo com a sua localização. Além de eu ter feito um ranking, eu também separei categorias. E eu acho que essas categorias são mais importantes do que a posição crua do ranking. Porque, né, são 52 filmes, tem algumas posições que elas poderiam mudar se eu fizesse esse ranking daqui uma semana ou há um mês atrás. Tem coisas que eu mudo de opinião, mas eu acho que as categorias onde eles se encontram não mudaria. Então é importante prestar atenção nisso. São 5 categorias. O top 5 favoritos, os filmes que eu gostei bastante, que são recomendações, mas que não chegaram ao top 5, né? Então tem 12 filmes nessa categoria. Depois tem o meio, que são filmes bacanas. Tem 14 filmes nessa categoria. E a parte do meio, tipo, eu gostei, mas eu não amei. Alguns deles são um pouco esquecíveis, principalmente os que estão mais pra baixo desse ranking. Mas, no geral, os sentimentos que eu tive foram mais positivos do que negativos. Depois tem Bom Conceito e Execução, mais ou menos, que tem 16 filmes. Eu acho que é a categoria que tem mais filme nesse ranking. Que são filmes que me atraíram pela premissa. O fato deles serem dirigidos por mulheres fez eu prestar mais atenção neles do que eu prestaria, mas eles têm premissas que eu achei interessante. E aí eu fui ver, e aí não bateu tanto, assim. Tenho talvez mais coisas negativas do que positivas para falar desses filmes. Mas vários deles têm coisas positivas também. E por último, o top 5 reverso. Os piores que eu vi. A categoria eu chamei de só vi porque era dirigido por mulher, porque eu não tinha interesse nenhum por ele e também não gostei. Que são filmes que só entraram no meu radar porque eram de mulheres diretoras. E aí eu acabei assistindo. Todos eles têm durações muito curtas também, que acabou sendo um fator decisivo para eu dar play neles no momento que eu dei play. E que a parte de baixo, os filmes que eu menos gostei, tanto desse ranking quanto do meu ranking geral. Às vezes eu sinto que como eu foco muito em ver filmes dirigidos por mulheres, eu não vou dizer que eu não escolho tanto, mas eu sou muito mais aberta do que outros filmes. Eu acho que os outros filmes que eu assisto, eu seleciono um pouco mais. Por isso que tem vários filmes que eu acabo não gostando tanto e que coincidentemente são dirigidos por mulheres, porque eu assisto muitos.
deles. Então, quando você tem uma amostra muito grande, os resultados podem variar. Nem tudo você vai gostar. Então vamos começar de baixo para cima com o top 5 do horror, os filmes que eu menos gostei de ver. Em último lugar, O Urso do Pó Branco. É um filme norte-americano, ele é um slasher, ele é baseado em fatos reais, diz, né? Mas eu acho que tem coisas que aconteceram, provavelmente as coisas mais absurdas. Mas ele tem um elenco muito grande, tem muitos personagens e é muito difícil se importar com qualquer pessoa e eu acho chato. Deixar um slasher, um filme onde tem um urso maluco matando todo mundo, fazer isso tornar chato, eu acho que é muito difícil e esse filme aconteceu. Logo em seguida, na penúltima posição, tem Holland, um filme da Mimi Cave, que saiu no ano passado com a Nicole Kidman. Foi um dos primeiros lançamentos de 2025 que eu assisti. Eu achava que essa é uma coisa meio mulheres ricas, meio... como que chama? Aquele Não Se Preocupe, Querida. Não esse filme, mas os filmes que inspiraram esse filme, agora não lembro de cabeça. E ele quer ser um filme desses de... ai, o subúrbio esconde segredos. Só que são segredos muito sem graças. E é um filme bem ruim, que não faz sentido. Na posição número 50, Hot Milk, também um lançamento do ano passado. Eu vi que ele passou em algum festival e logo em seguida já chegou na MUBI. O que poderia ser uma red flag, porque geralmente o filme, quando ele é bom, quando ele tem um certo hype em volta, ele vai para cinema ou ele demora um pouco mais para chegar em streaming. Tanto que Alpha, da Júlia do Cornô, não chegou até hoje. Eu acho que a MUBI pegou para distribuir aqui no Brasil, ou não. Mas enfim, Hot Milk chegou aqui no Brasil logo em seguida dessa estreia do festival. Ele já veio na MUBI, não traduzir o título, mas isso é uma coisa que a MUBI faz. E eu fui ver e... nossa, é um filme sobre nada. Sobre o nada, com o nada, os personagens não querem nada. É chato, é bem chato. Depois vem Reality, um filme sério com a Sydney Sweeney, baseado em fatos reais, é um filme bem cru. Ele quer ser bem isentão, assim, e ele é ruim, ele tem cara de filme pra TV. Eu não duvido que ele seja um filme pra TV, assim, uma coisa bem barata, filmada em 3 dias no fundo da casa de alguém, e com essa aspiração de ser um filme sério, um filme importante, um retrato de um episódio da história norte-americana, mas é uma grande baboseira. E pra fechar essa primeira categoria, The African Desperate, outro caso que a MUBI não traduziu o título, mas nesse caso é um filme muito menor, é um filme super independente, é norte-americano, parece muito o TCC de alguém, não duvido que seja o TCC da autora, é sobre a faculdade de artes e essas pessoas cheias de... bem o que o pessoal imagina que é uma faculdade de artes, não tá tão longe assim da realidade. E esse filme explora um pouco isso. Tem boas ideias, mas tem uma execução bem pobre. E aí eu fiquei... ficou aqui, né, esse filme. Vamos agora para a segunda categoria, que é a que tem mais filmes. Vocês vão observar que os primeiros filmes que eu vou falar são filmes que eu gostei menos, que eu não gostei praticamente. E aí, conforme vai avançando, eu vou tendo um pouco mais de carinho com esses filmes. E quando eu for terminando essa categoria, eu acho que os últimos 5, 6 já são filmes que eu gostei um pouquinho. Só um pouquinho, mas gostei. Tem coisas boas pra falar. Então é uma categoria que ela tem uma complexidade aí, que é bom conceito, execução mais ou menos. Começando na posição número 47 com o Clube das Mulheres de Negócios. Eu comentei no episódio passado, quando eu falei dos filmes nacionais que eu assisti. Esse era um dos últimos do meu ranking dos nacionais, porque eu não gostei desse filme. Mas ele tem uma ideia muito boa. E eu me atraí pela ideia, eu me atraí pela diretora, que é a Ana Mulher, que eu já tinha visto filmes muito bons dela. E aí o filme foi acontecendo, no começo até que tava legal, depois ele ficou esquisito e depois ele desandou completamente. E eu fiquei com uma impressão um pouco negativa dele. Em seguida, no ranking, temos Baby Girl, que foi um filme que eu pensei muito nele. Eu nunca pensei tanto num filme que eu detestei tanto quanto Baby Girl, tanto que eu nem sei por que tá aqui na frente do Clube das Mulheres de Negócio. Esses dois filmes poderiam trocar de posição várias vezes aqui nesse ranking. Mas, ao mesmo tempo, tem momentos que eu defendi Baby Girl em algumas conversas. Mas agora, lembrando, as minhas memórias do filme são todas bem negativas. Era uma ideia boa e esse filme ganhou prêmio de atuação, acho que em Veneza, né? É uma loucura. Mas, enfim, não gosto de Baby Girl.
Depois vem Verão de 1993, que é um filme espanhol, é da Carla Simón, é uma coisa bem vibes, é um filme arte, baseado nas memórias dela e essa criança perdida no mundo, sem saber direito o que tá acontecendo e passando por um trauma horroroso. É bonito, é delicado, é um pouco chato, mas tem cenas muito bonitas. Mas eu acho que eu não tava no clima no dia que eu assisti, então ele está aqui. Depois vem As Garotas na Sacada, é um filme da Noémie Merlant, é um filme francês. Ele tem uma vibe de filme do Almodóvar, ele tem uma vibe de janela discreta, ele tem uma construção, assim, bem boa desse cenário, dessas personagens, da personalidade tão diferente dessas personagens. Eventualmente elas se envolvem num crime e aí, pra mim, que o filme desandou completamente. Enquanto só tava nesse recorte de vida e de situações absurdas que elas estavam vivendo, tava ótimo. Aí, do momento que entrou a parte criminosa, eu já fiquei, ai, nossa, que esquisito isso. E aí o filme vai por caminhos que eu não gostei tanto. Depois vem O Nosso Mundo, é um filme recente, sul-coreano também, bem pequeno, bem independente. Eu vi na Fílmica, né? Então, pra vocês terem uma ideia do estilo de filme, né? Eu gosto muito da Fílmica porque é um streaming de cinema de arte com um preço muito acessível, com uma curadoria muito boa, assim, de filmes que eu nunca ouvi falar na minha vida. Ou de coisas que às vezes eu até ouvi falar um dia, em algum momento, numa aula da faculdade, 15 anos atrás. E aí esse filme tá lá. E sempre tem ótimas joias pra descobrir. Esse filme eu vi lá, eu não gostei tanto desse. Não é um bom exemplo pra falar da Fílmica. Mas é um tipo de filme que eu jamais descobriria em outros lugares. É um drama de amadurecimento sul-coreano, que ele é bem contemplativo, bem parado, tem umas cenas bonitas, mas ele tá meio que aqui nesse pedaço, porque eu achei meio parado e eu dormi. Eu não queria falar isso, mas eu dei uma gostosa cochilada, assim, no meio dele. E foi isso. Em 39º lugar, The Mastermind. Vocês veem um padrão de eu falando os títulos em inglês de ser filmes que a MUBI trouxe, não traduziu o título? Pois é, The Mastermind é outro filme que veio pela MUBI. É um filme que eu tinha bastante expectativa, porque é da Kelly Reichardt, que é uma diretora que eu conheci esse ano. Tem outro filme dela numa posição bem mais alta do ranking. Então eu estava com essa expectativa. Ele também teve uma estreia boa em Cannes no começo do ano. Ele tem o Josh O'Connor, que é um ator que eu gosto, que tá bem em destaque hoje em dia. É um desses jovens atores promissores. E aí eu vi, e beleza, eu entendo o conceito dessa desconstrução do filme de assalto. Eu gosto muito de como ele constrói os anos 70, desse momento específico, desse lugar específico onde o filme se passa. A trilha é muito boa, mas eu achei chato e é isso. Depois vem O Homem que Vendeu Sua Pele, é um filme da Tunísia, foi indicado ao Oscar de filme internacional no ano que ele saiu. Eu queria poder lembrar mais desse filme, mas eu assisti no começo do ano passado, então faz cerca de um ano, e eu lembro de muito pouco dele. Eu lembro que ele tinha um dilema moral interessante. As minhas memórias não são tão boas assim sobre ele, mas agora elas estão começando a desaparecer. E eu não sei se isso é um bom sinal. O próximo da lista é Despertar Ardente. O título original é Somersault. É um filme australiano da Kate Shortland. Também entrou no meu radar por... sei lá como que entrou no meu radar, mas quando eu vi que tava no Prime, eu falei, eu vou aproveitar pra ver. E eu gostei desse filme. Ele tem uma premissa bastante absurda. Não absurda no sentido fantástico, absurda no sentido de fora da realidade. É quase um enredo de um filme pornô. E é um drama de amadurecimento, assim, dessa menina que ela não entende muito bem como demonstrar afeto e como receber afeto e como ser valorizada por isso. Enfim, tem discussões bem interessantes no filme. Ele é um pouco indigesto. Eu gostei. Mas é isso. Ele é bastante indigesto. Ele lida com algumas situações muito complicadas, não do jeito mais convencional, por assim dizer. Então ele tem decisões bem ousadas com algumas coisas da protagonista. E eu admiro isso. Não quer dizer que eu gostei, não quer dizer que eu faria a mesma coisa. Mas como que eu faria diferente também, não sei, né? E aí eu não fiz um filme. Depois vem A Melhor Mãe do Mundo, também da Ana Muliart, né? Que ela já apareceu aqui no ranking com o Clube das Mulheres de Negócio. A Melhor Mãe do Mundo é um filme do ano passado, lançamento de 2025, eu gostei um pouco mais. Também tem uma premissa muito interessante de uma mulher catadora de reciclável, que ela tá querendo deixar esse relacionamento abusivo. Então ela pega as crianças, embarca numa jornada e tem toda uma coisa de
criar cenários fantásticos com as crianças para elas não perceberem como a vida é dura e como a situação que elas estão é tão desagradável. Então, essa parte eu gostei. A parte com que lida com a violência de gênero é ok, mas eu acho que tem alguns nuances de raça que eu não sei. Eu fiquei meio, tipo, acho que isso está meio esquisito, mas ao mesmo tempo eu também não tenho local de fala pra falar, então eu fiquei com uma sensação esquisita. Mas no geral eu gostei do filme. Na posição número 35 está Rafiki. É um filme queniano. É um romance sáfico entre duas meninas, que elas são filhas de líderes comunitários que são meio que rivais nessa eleição local que tá rolando. Tem uma coisa meio Romeu e Julieta. É um filme muito jovem, muito cheio de energia, o romance é muito bonito, mas eventualmente as coisas vão pra um lado que eu não tava esperando. Eu achava que ia ser um filme muito mais leve do que ele foi. E aí eu fiquei triste. Porque o filme, ele pesa um pouco a mão, ele pesa um pouco o tom, assim, no final, e... E aí eu fiquei triste, de fato. Depois vem Plebeus, que é uma animação toda diferentona, toda feita com tinta a óleo. É do mesmo estúdio que fez aquele filme do Van Gogh. Então tem essa estética bem diferente, bem única. E essa é a melhor parte do filme, essa é a parte mais marcante do filme. Porque de resto é uma história bem qualquer coisa. E desenvolvida de um jeito bem qualquer coisa. É uma animação adulta, é um tema adulto. É um filme bastante violento. Também não tava esperando. Pelo nível de violência, assim, do filme. Tanto o que é mostrado quanto o que é implícito nas ações dos personagens, né? É um filme pesado, um filme triste. Não tava esperando por isso. Mas a animação é muito bonita. Qualquer shot você pode colocar num quadro, porque literalmente cada shot é um quadro. Na posição 33 vem De Volta ao Mar, ou no título original, The Outrun. É um filme inglês, independente, com a Saoirse Ronan. Estava cotado para algumas premiações no ano passado. Ganhou vários prêmios, mas é um filme bem calmo, bem introspectivo. Ele fala sobre vício de um jeito bem interessante. Um jeito diferente de outros filmes que eu tinha visto, vários filmes que eu vi nesse ano, inclusive, pra falar sobre vício, esse teve um olhar bem diferente, assim, ele tem várias metáforas com o mar, com as ondas do mar, com o ir e vir do mar, que eu achei bem interessante, mas é um filme bem quieto, bem introspectivo, e a personagem não é a mais fácil de gostar do mundo, então pra muitas pessoas eu sei que isso é uma barreira, quando a protagonista feminina, né, não é uma pessoa muito fácil de gostar, ou que ela tem uma personalidade forte, enfim. E pra fechar essa categoria, tem o The Lure, ou o filme polonês das sereias. Acho que é Atração, o título aqui no Brasil, mas eu nem sei se esse filme oficialmente foi lançado aqui no Brasil, apesar de já ter mais de 10 anos. Enfim, é um filme de sereia. É meio que um reconto da Pequena Sereia, que tem essas sereias que elas vêm, e elas se juntam a uma banda, e aí uma delas se apaixona por um cara, e ela resolve deixar de ser sereia pra ficar com ele, mas aí as coisas não dão muito certo. É o lado mais sombrio do Pequena Sereia. É um filme de terror. É um filme bem gore. A cena da sereia querendo ser humana é horrorosa. Às vezes eu fecho o olho e vejo essa cena ainda. Pra quem tá acostumado com terror, não deve ser nada, né? Eu que sou fraca. Mas foi um filme que eu tinha uma certa expectativa. Ele é um musical também. Ele tem uma estética bem legal. Eu já tinha visto alguns edits no TikTok sobre. E aí o filme, ele é ok, ele é bom, mas ele não correspondeu muito às minhas expectativas, então cá está ele. Agora a gente vai pro meio do ranking, porque todo ranking precisa ter um meio, e toda lista de filmes sempre tem aqueles filmes que a gente gosta menos, os que a gente gosta mais, e tem a parte que tem que ficar no meio, né? São filmes que eu tenho mais coisas boas a dizer do que coisas ruins, mas mesmo assim eu tenho algumas críticas a serem feitas. Eles não me impactaram tanto a ponto de estar nos favoritos, estar nas posições mais altas. Alguns deles eu talvez esteja começando a me esquecer, o que é um problema, mas vamos lá. Na posição número 31 está Liana. É um documentário, uma coprodução dos Estados Unidos e Eswatini. Eu acho que é o único documentário dessa lista, um dos poucos que eu vi o ano passado.
Eu não tenho muito hábito de ver documentário. E aqui é todo um trabalho com umas crianças de um orfanato e as crianças juntas, né? Cada uma contando um pedacinho de uma história. Que aí eles mandam para uns animadores fazer essa animação dessa história que as crianças estão contando. E essas histórias têm ecos do que as crianças passam ou passaram na vida. Então também é um jeito de fazer um trabalho pedagógico. Às vezes a criança não vai falar o que ela tá sentindo diretamente, mas se começar a contar uma história, você vai sentir que tem alguma coisa ali que a criança quer contar e tal. Então tem essa parte do filme que é bem bonita. É bem breve, eu acho que ele tem 1h10, 1h20, é bem rapidinho. Mas é isso, a animação é bonita, mas eu não sou a maior fã de documentário assim, então ficou aqui. Depois vem o Clube da Leitura da Jane Austen. É uma comédia do meio dos anos 2000 e ela é exatamente o que você espera de uma comédia de elenco grande do começo dos anos 2000. O elenco não era necessariamente conhecido na época, ele tem alguns rostos conhecidos hoje, mas na época o pessoal não era tão famoso, mas é daqueles filmes que tem muito elenco, muita gente. É meio que uma colcha de retalhos de relacionamentos e cada um tá passando por uma coisa, e aí vem a história do filme e ajuda todo mundo a lidar com tudo, várias pequenas coisinhas acontecendo. É meio bobinho, mas é bonitinho. Depois tem A Vida Depois, ou o título original dele é The Fallout. É um filme independente norte-americano com a Jenna Ortega, que foi lançada na pandemia. Então ele tem bem uma cara assim de filme feito pra TV, mas ele vai falar sobre uma menina que sobreviveu a um atirador na escola, então ele vai falar de trauma. E ele também tem uma abordagem legal de trauma, assim, como é uma coisa que nunca vai se curar completamente, né? Vai ter bons momentos, maus momentos, mas não vai ter um caminho para a cura absoluta. Então eu gosto da abordagem que o filme traz. Sempre lembrando que a protagonista é uma adolescente que tá passando por coisas da adolescência além de lidar com esse trauma. Eu gostei do filme. Falando em drama de amadurecimento, depois vem Lobo e Cão, que é um filme português. É uma menina que ela... Putz, eu não lembro o jeito da história, mas eu sei que ela mora em uma das ilhas de Portugal, que é super longe do continente. E agora eu não lembro se ela quer sair de lá ou se ela já saiu e voltou para uma festividade. Mas tem uma conversa de não se ter um sentimento forte de pertencimento com o lugar da onde você veio. Que é um tema que conversa muito comigo, particularmente. E tem todo um núcleo LGBT bem interessante, bem legal. E tem uma parte de festividade religiosa também que eu achei bem bonita, como tudo acaba casando no final. Também é um filme bem pequeno, bem arte. Eu vi na Fílmica também. Que na época que eu vi eu gostei bastante, mas agora me escapam detalhes, assim, da história. Depois vem O Animal Cordial, também é um filme nacional. É um filme de terror. Falei dele no episódio passado. É um filme que ele tem uma ideia muito legal, mas que às vezes eu acho que ele se perde um pouco pra causar muito choque, pra ter umas cenas muito, meu Deus, o que ele está fazendo, muito chocantes, assim, só pra gerar o caos, e isso me incomoda um pouco, mas ao mesmo tempo eu gosto do filme, eu gosto do conjunto da obra, mas tenho esses sentimentos esquisitos com relação a ele. Depois vem Austenland, que é uma comédia romântica de uma mulher que adora Orgulho e Preconceito, e ela paga caríssimo pra ir numa experiência como se você estivesse no Romance da Jane Austen, e é cheio de coisa, e é absurdo, assim. É bem uma comédia norte-americana padrão, assim, com os clichês, que eu acho meio paia. Nossa, esse filme, no começo dele, eu queria me enrolar de tanta vergonha alheia que eu tava sentindo. Eu pensei em parar e não assistir mais ele, mas eu insisti. E valeu a pena no final, eu achei bonitinho, eu achei legal, eu achei interessante como ele conversa muito com a estrutura narrativa de Orgulho e Preconceito. E eu gosto como a personagem principal é esquisita. E ela não deixa de ser esquisita. E isso eu acho bacana. Depois vem Helter Skelter, um filme japonês. É uma maluquice esse filme. Também vi muitos edits no TikTok. Ele é um hit em alguns lugares. Ele é um hit entre a galera de terror. É A Substância antes da Substância, porque é um filme do meio dos anos 2000 que vai falar sobre a pressão estética das mulheres, principalmente mulheres que estão no show business, porque a protagonista aqui, ela é uma modelo, cantora, atriz, enfim, uma it girl, que ela recorre a todo tipo de cirurgia plástica para manter a imagem dela de perfeição. Eventualmente
essa perfeição vai deixar de ser perfeita do jeito mais grotesco possível. E é uma loucura. Um pouco gore demais pra mim. Mas muito colorido, uma coisa bem Tumblr, assim. Tipo, o Tumblr do Antigo Testamento, uma coisa de 2012, assim, por aí. Em 24º lugar, nessa altura do campeonato já passamos da metade da lista, então vamos pra metade boa, por assim dizer. O que é bom, o que é ruim varia muito, né? Mas o próximo filme é A Última Showgirl, que é um filme que, se eu tivesse visto em outros momentos da minha vida, talvez não tivesse mexido comigo tanto quanto mexeu no momento exato que eu vi. Eu não acho que é um filme muito bom, eu não acho que é um filme muito coeso, mas eu gosto não só de falar de etarismo, mas da visão da protagonista, do sonho dela e da carreira dela, e se valeu a pena, se não valeu. Pra mim, o filme foi muito mais sobre isso do que sobre falar sobre a parte de etarismo. É claro que tem uma conversa bem legal nesse sentido de como você deixa de ser útil quando você não é mais jovem e bonita. Mas pra mim, me interessou muito mais outras conversas sobre o que vale a pena a gente se dedicar e se no final da nossa vida a gente vai se arrepender de alguma coisa ou não. Enfim, gostei do filme. Mas eu admito que é um filme mais fraco do que, sei lá, uns 5 ou 6 que eu falei aqui em posições mais pra baixo dele. Depois, How to Have Sex. Adivinha só, mais um filme da MUBI que não traduziu o título. Esse ia ser difícil de traduzir, confesso. É um filme que ele ganhou prêmio em Cannes. Acho que foi de diretor estreante, alguma coisa assim, porque esse é o primeiro longa da diretora. É um ensaio interessantíssimo, é um filme muito cru sobre experiências femininas e sobre a perda da inocência e o começo da vida adulta e como algumas coisas às vezes acontecem, a gente não sabe direito como acontece, ou às vezes fica com vergonha, acha que foi uma coisa que só aconteceu com a gente, e no final é uma experiência muito mais comum do que imaginamos, enfim. Eu gostei desse filme. Eu senti uma vibe bem terceirão em Porto Seguro, mas eu acho que é isso que ele quer passar, né? Colocando, é claro que no devido cenário, né? Que é o terceirão inglês na Turquia, que eles estão, acho. É o equivalente inglês de Porto Seguro, né? E eu gostei bastante do filme. Em 22º lugar, Pisque Duas Vezes, a estreia na direção da Zoe Kravitz. Também um filme de suspense, de gente rica doida. É bem interessante. Eu não morro de amores pelo final dele, ou pela revelação. É uma coisa bem chocante, assim, a revelação, que por mais que você pense em coisas absurdas, e por mais que eu não estivesse tão longe, assim, nas minhas teorias, eu fiquei um pouco chocada com o que era de verdade, assim, eu acho que passou de alguns limites, mas aí dado as últimas notícias que saem aí, devido a certos casos de certas pessoas que já se foram, né, a gente vê que gente rica tem gosto peculiar, não é mesmo? Mas eu gostei desse filme, é um bom suspense, assim. Quanto menos eu pensar sobre como esse filme conversa com a realidade, acho que mais tranquila eu fico, talvez. Depois vem Afunde o Navio, o título original é Blow the Man Down. É um filme também que eu nem sei como chegou no meu radar, deve ter sido em listas de Letterboxd. Eu gostei do pôster porque tinha sereia, mas o filme não tem sereia, foi bait de sereia, mas se passa numa cidade portuária e tem duas protagonistas que são irmãs. E uma coisa que eu achei muito interessante nesse filme, porque assim, ele é um suspense de cidade pequena, crime acontece, polícia investiga, pessoas escondem coisas porque é uma comunidade muito pequena, muito fechada. A gente já viu isso em vários momentos, de vários jeitos, né? Então, nesse aspecto, o filme não tem nada novo. Mas eu achei muito interessante como todos os personagens relevantes desse filme são mulheres. E como os pilares da comunidade são mulheres. E tudo que acontece nesse filme são mulheres organizando. E aí eu achei isso muito interessante, porque não é uma coisa que a gente vê sempre e tal. Só que enquanto eu tava assistindo o filme, eu não achei isso forçado, eu não achei isso absurdo, porque é muito parecido com a vida que eu levo e com as pessoas que eu convivo. Eu convivo com muito mais mulher do que homem, então é a vida, né? Eu só pensei nesse aspecto depois que o filme acabou, que eu tava meio que lembrando dos personagens e eu falei, opa, o único homem que tinha era o policial e o outro cara lá. Então aí eu fiz essas conexões, achei interessante. E eu achei um filme bom. Dessas pérolas escondidas, esse acho que eu vi no Prime Video. Não é nada fantástico, espetacular, maravilhoso, mas eu achei bacana, assim. Eu assisti no domingo à tarde, foi legal. Em 20º lugar, Educação. É um filme com a Carey Mulligan. Um dos primeiros que ela fez, eu acho que é a primeira protagonista que ela faz. Tem a Rosamund Pike também, um grande elenco.
Eu gostei desse filme. Ele é bem tradicional, assim, tanto em narrativa, em abordagem e estrutura, o que faz ele ter uma penetração mais fácil no mercado e em residências que não vão assinar um streaming de arte, não vão ver um filme francês sobre universitárias feministas dos anos 60. Então é um filme muito mais fácil de tocar na TV das pessoas que a gente conhece e que tem uma mensagem bem interessante sobre emancipação feminina, sobre a importância da gente estudar e construir o nosso próprio futuro sem depender de outras pessoas. E eu gostei do filme, eu gosto da Carey Mulligan. Depois vem A Minha Irmã Feia, o The Ugly Stepsister, também filme da MUBI. Esse eles traduziram o título, olha só que curioso. E aí depois eu vi críticas sobre a tradução, né, que o certo seria A Irmã Postiça Feia, né, não Meia Irmã. Porque a protagonista e a Cinderela, elas não têm nenhum laço de sangue, né, o pai da Cinderela casou com a mãe da protagonista, e aí elas são irmãs postiças. Mas elas não têm nenhuma relação consanguínea. Mas enfim, eu estou saindo da minha pauta. É um filme de terror. Ele é um reconto da história da Cinderela, com o ponto de vista dessa meia-irmã. E também fala dos sacrifícios feitos por um padrão de beleza que não existe, ou pra ser aceita, ou pra ser vista como boa. Tem uma conversa bem interessante sobre isso. Tem uma estética muito bonita, cores muito bonitas, figurinos muito bons. Eu gostei, é um filme bom, mas ele é bem gore, assim, ele tem várias cenas nojentíssimas, tem muita coisa com inseto. Eu não sabia disso quando eu dei o play. Eu vi o textinho na MUBI e tinha alguma piada ali com larvas e eu fiquei, bacana, né? Só que aí começou a vir um monte de inseto, eu falei, não acredito que era um trocadilho, assim, que tinha um significado. Claro que tinha. Olha como eu fui pateta. Foi muito ingênua. Mas não sei se vocês sabem o conto original da Cinderela, né? Não estou dando spoiler do filme, porque literalmente o pôster remete a esse tópico do conto original, que é o príncipe pegou o sapatinho da Cinderela, queria achar a Cinderela, levou o sapatinho. E aí as irmãs da Cinderela, elas viram o sapatinho e viram que os pés delas eram maiores. Então elas pegaram uma faca e foram lá e cortaram os dedos para os pés dela caberem no sapato da Cinderela. Essa é uma cena que acontece com muitos detalhes nesse filme. Então fica aí o aviso de gore para vocês, ouvintes. Para fechar essa categoria da meiota, Amores Materialistas, da Celine Song. Esse filme que foi um pouquinho de uma decepção pra mim. Eu tinha uma expectativa muito alta, porque o filme passado dela, o filme de estreia da Celine Song, Vidas Passadas, foi um grande hit aqui em casa. Eu gostei muito. Foi um dos meus favoritos daquele ano. E Amores Materialistas teve um orçamento muito maior e muito mais divulgação. Eu fiquei um pouco incomodada quando começaram a vender como se fosse uma comédia romântica, porque eu imaginava que não ia ser. Mas aí, né, as pessoas começaram a ver achando que ia ser comédia romântica, começaram a se frustrar. E aí eu tinha que botar na minha cabeça que eu já sabia que não era. Mas o resultado eu achei um pouco desigual. Eu gosto muito do que o filme tem a dizer. Eu não morro de amores de como ele diz. Eu gosto, defendo as decisões que ele toma no casal principal. Mas ao mesmo tempo eu não gosto muito da atriz principal, e então parece que o que ela fala não tem muito peso, não sei. São várias complexidades que eu tenho com esse filme que até hoje não resolvi, mas cá está ele. Agora a gente vai começar a penúltima categoria, que são os filmes bem bons, assim, filmes que eu gostei bastante, que eu recomendo, que eu tenho muitas coisas boas pra falar. Ainda não é o top 5, mas são vários filmes que eu tenho aqui que eu gostei bastante. Então, começando na 17ª posição com Reda, H-E-D-D-A. É o nome da protagonista. É um filme que saiu no Prime Video no final do ano. Tem a Tessa Thompson. E é um filme, assim, que ele se passa tudo numa noite só. E o jeito que ele começa é completamente diferente do jeito que ele termina, claro. E aí a gente vai acompanhar várias conversas. É um filme de gente conversando e andando, eventualmente cometendo umas coisinhas ou outras aqui. Mas muita intriguinha, muito diz que me disse, muita fumaça e espelho. Inclusive, literalmente, a fotografia desse filme usa muito espelho e fumaça, né, de cigarro que se passa nos anos 30, 20, se passa no passado. Então tem bastante gente fumando, e lareira, roupas belíssimas. Gostei bastante desse filme.
Depois vem A Hora da Estrela, da Suzana Amaral, um clássico do nosso cinema, baseado num clássico da nossa literatura. É um filme que me deixou muito confuso em alguns momentos, porque eu já tinha lido o livro, e ele é um pouco diferente do livro, ao mesmo tempo que ele segue exatamente a história central dele, mas existem nuances, existem camadas que é difícil de traduzir. Eu fiquei muito pensativa, mas é um ótimo filme, eu gostei bastante, então ele está aqui. Em 15º lugar, A Garota Canhota. É um filme de Taiwan. É o primeiro filme da diretora, mas ela sempre trabalhou com o Sean Baker. O Sean Baker produz esse filme. E ele tem várias características, assim, do diretor. Ele é filmado em iPhone, ele foca na vida de pessoas comuns e num pedaço da vida, né? A gente vê um recorte da vida dessas mulheres e elas tendo que lidar com os problemas delas, uns muito pequenos, outros muito maiores e várias coisas que desenvolvem. Eu gostei dos personagens, eu gostei do jeito que a história é contada. É fofo, é triste, é dramático. O final dele é super dramático, mas foca muito na relação da mãe com as duas filhas dela e eu gostei bastante também. Eu tô terminando todos os segmentos, eu tô terminando com gostei bastante. Eu preciso pensar um pouco no que eu vou falar pra variar um pouquinho. Depois vem Sabor da Vida. Em inglês o título é Sweet Bean, mas é um filme japonês. Não vou saber falar pra vocês o título original do filme. Eu sei que ele é baseado num livro que chegou recentemente no Brasil. Eu vi um post na editora Morro Branco falando sobre, e a capa do livro era uma ilustração do pôster desse filme. Eu fiquei, ué? Mas aí eu vi que era um livro que era baseado e tal, enfim. Muito bonito também, é sobre comida, é sobre relações humanas, sobre o impacto que a gente tem na vida do outro, mesmo que a nossa passada na vida dos outros seja breve, o impacto que isso gera. Muito bonito. Filme, mensagem muito bonita e cenas belíssimas de comida sendo preparada. Depois, Livrando a Cara, o título original é Saving Face, é um filme norte-americano, mas é de uma diretora que ela... Agora eu não sei se ela é chinesa ou se ela tem ascendência chinesa, mas eu sei que uma boa parte dos diálogos desse filme são em mandarim, e ele vai se concentrar numa comunidade chinesa em Los Angeles, e vai ter uma história de amor sáfico, que é muito bonita. Ele tem uma estrutura de comédia romântica na parte que tange esse casal, mas também tem uma parte muito bonita do relacionamento de uma das meninas com a mãe dela, que também tá passando por um momento complicado da vida, e elas se conectam através disso. É muito bonito esse filme. Também é um pedaço de vida de várias mulheres que se ajudam, mas ele tem uma linguagem bem mais norte-americana, por ele ser um filme norte-americano começo dos anos 2000. Ele tem uma linguagem quase de sessão da tarde, assim. O conjunto da obra, da fotografia, do estilo da trilha sonora, do jeito que é filmado. Parece muito um filme da sessão da tarde, bem legal. Em 12º lugar, Procura-se Susan Desesperadamente. É um filme norte-americano dos anos 80. É uma comédia. É uma loucurinha, assim, uma comédia de erros, bem estilosa, que grita anos 80, tudo nele. Fala que é nos anos 80. Tem a Madonna, que é a Susan, que é procurada de maneira desesperadora, mas ela não é a protagonista em si. Tem outras coisas acontecendo. Eu achei divertidíssimo esse filme. A trilha sonora dele é muito boa, os atores são muito bons, tem muita comédia física, assim, de correr e cair, da pessoa tá olhando e tá as duas de pé, aí no que ela olha de novo tá uma abaixada e confunde uma com a outra, e sequestra e errada. É esse tipo de humor que vai ter esse filme. É um tipo de humor que a gente não vê hoje em dia com tanta frequência. Talvez a gente esteja ficando um pouco mais cínico com esse tipo de filme. Mas é bom ver de vez em quando esse tipo de humor, esse tipo de narrativa tão livre e despreocupada como é a Susan. Depois, La Chimera é um filme italiano, que o protagonista é o Josh O'Connor, mas também tem uma atriz brasileira no elenco que ela é brasileira na história, é uma brasileira diegética. Esse também é um filme bem vibes, assim. Ele tem uma história, eu li a sinopse dele, mas o filme não te entrega a sinopse de imediato. A primeira metade, ele trata a sinopse como se fosse uma hipótese, assim. Aí depois ele dá uma desenvolvida nos assuntos aí. Mas ele é bem vibes, bem atmosfera, bem introspecção e belas paisagens italianas e umas pessoas meio doidinhas. E aí tem a Isabella Rossellini gritando... E o Josh O'Connor triste, e eles estão nos anos 70, enfim.
Eu gostei muito desse filme. E agora entramos no nosso top 10. Em 10º lugar, Ninja Baby. É um filme norueguês de uma menina que se descobre grávida e ela não sabe lidar com essa situação, então ela meio que cria um personagem de quadrinho porque ela é desenhista e ela começa a interagir com esse personagem de acordo com as situações absurdas que elas vão passando enquanto, né, a vida acontece e ela precisa aprender a lidar com essa ideia. É bem legal, é bem divertido, ele toca em alguns momentos sensíveis quando precisa, ele tem aquela frieza, né, dos noruegueses e tal, eles tratam algumas questões que são muito tabus aqui pra gente de um jeito muito natural, é interessante de ver, mas eu gosto muito do senso de humor do filme, por mais que em vários momentos ela tá completamente desesperada e eu consigo me enxergar muito nela, que talvez seria o jeito que eu estaria lidando com tudo isso, ele também tem os momentos de humor e os momentos de alegria e os momentos bonitinhos. Os sentimentos, eles são bem dosados, assim, nesse filme. Quando eu li a premissa dele, quando eu dei play, eu não imaginava que eu ia gostar tanto quanto eu gostei, de fato. Em 9º lugar, tá Sibyl, da Justine Triet, é um filme francês. Já vi alguns filmes da diretora, gosto muito de Anatomia de uma Queda. Não gosto tanto da estreia dela, mas esse filme, pra mim, tá mais perto de Anatomia de uma Queda, mas ele é muito mais absurdo, um pouco menos sério, por assim dizer. Ninguém presta nesse filme. A ética profissional não existe aqui. É um filme de mulheres obcecadas. Temos duas protagonistas, a Sibyl e a mulher por quem ela está obcecada, que por sua vez tem uma outra obsessão. E é uma loucura, várias coisas absurdas acontecem. Ele é uma comédia dramática, porque ele tem uma parte de comédia bem grande, mas ele também tem uma carga dramática, principalmente pro final dele, que é bem interessante. E foi um filme que eu gostei bastante. Falando em caos, agora vem Amor e Anarquia, um filme dos anos 70, da Lina Whitmiller. É um filme italiano, então tem muita gente gritando o tempo todo. Uma história extremamente dramática. É um filme de época que se passa no período entre guerras, se não me engano. Então, assim, um momento muito calmo da história italiana, por assim dizer. E tem toda aquela coisa de pessoas no lugar errado na hora errada e todo tipo de situação que acontece. Tem um romance que eu não gosto tanto, tem a parte absurda que eu gosto bem mais. Não é um filme que todo mundo vai gostar, justamente por ser um filme antigo, ser um filme bem exagerado. É um filme italiano, a gente vai ter pelo menos uma cena de violência doméstica acontecendo e eu vi muitos poucos filmes italianos que isso não acontecesse, gente. É meio bizarro. Mas eu gostei bastante. Próximo da lista é Manas, um filme nacional, um drama de amadurecimento que lida com temas muito, muito pesados, mas de um jeito, não vou dizer leve, porque não é, mas não existe nenhuma cena gráfica, não existe uma exploração dessa tristeza e do sofrimento, ele age muito mais como uma denúncia e como um causa e efeito, do tipo, olha isso que tá acontecendo, olha o efeito que tem nas pessoas, mas sem ser uma coisa que é muito exploradora, muito sensacionalista. Eu gostei bastante da dosagem que o filme teve, é uma história bonita, uma história tocante e é muito bem feito. E em 6º lugar, Guerreiras do K-Pop. Eu pensei muito em qual lugar que eu colocaria esse filme, porque foi um filme que eu gostei bastante. Eu gosto muito de animação, eu gosto muito dessas histórias fantásticas com toque de magia. E aqui elas meio que são Magic Girls de um jeito, assim, não do jeito clássico, mas elas são garotas com poderes mágicos, de certa maneira. Isso não é spoiler, já conta já na abertura do filme. Eu não sabia disso antes de assistir o filme, mas o título é literalmente Guerreiras do K-Pop, sabe? Como o filme, ele é muito basicão, assim. É bem formulaico do que a gente espera, mas ele é tão legal. Eu achei ele tão divertido. Eu me diverti muito assistindo. Eu fiquei com as músicas na cabeça. Então, assim, fui conquistada por esse fenômeno, porque esse filme é um fenômeno. E eu pensei muito em qual posição aqui que eu colocaria ele. Em alguns momentos ele estava em 10º lugar, mas agora ele terminou aqui em 6º lugar. Agora a gente entra no top 5, a parte final desse episódio, os meus filmes favoritos, dirigidos por mulheres que eu assisti no ano de 2025. Em 5º lugar, First Cow, da Kelly Reichardt, mais um filme que a Mubi trouxe e não traduziu o título, um padrão por aqui.
Gostei muito desse filme, foi meu primeiro contato com a diretora. Eu já sabia que ela fazia filmes atmosféricos e vibes, filmes lentos, filmes onde a história é mais um conceito do que uma coisa que acontece, é mais uma linha fina que vai ligando as cenas do que, de fato, uma narrativa que você vê ali se desenrolando na sua frente. E as cenas são muito bonitas. Eu comecei a estar um pouquinho cética, tava um pouco demorando demais as coisas pra acontecer. Mas aí eu fui meio que impactada pelo conceito do filme, pela amizade dos protagonistas. É um filme de amizade masculina muito forte. É muito bonito a história daqueles personagens, mesmo que eles andem um pouco à margem da lei. Existe uma tensão ali sobre justamente eles estarem à margem da lei, se eles vão ser pegos ou não, o que vai acontecer com eles. Mas são apenas pessoas tentando sobreviver. Ele tem um quê de faroeste, porque ele se passa na época do faroeste, no século XVIII, que o pessoal estava indo para o oeste dos Estados Unidos tentar a vida nova. Muitas pessoas que não tinham nada estavam indo em busca do ouro, estavam indo em busca de fama, de status, de algum jeito de ascender socialmente nesse lugar que estava começando a ser construído. É o caso desses dois personagens. Um é norte-americano, o outro é um chinês, que aí também tem esse comentário da imigração asiática que aconteceu no oeste dos Estados Unidos, que eu sinto que é um tema que não é tão falado assim, tão de conhecimento geral, mas aconteceu. Tem a Lily Gladstone, que eu não tinha ideia que ela estava nesse filme. Acho que foi o primeiro filme que ela fez. Então foi uma surpresa ela aparecer lá enquanto estava assistindo. Mas é isso, é um filme calmo, é um filme atmosférico, é um filme com imagens belíssimas e que me conquistou demais. Em quarto lugar, é um filme muito mais tradicional. Apesar dele ser um filme independente norte-americano, a narrativa dele é muito mais próxima do que a gente está acostumado a ver em filmes, que é Minha Fera. É um filme recente que chegou ano passado direto no catálogo do Telecine. Ele tem uma estrutura de comédia romântica, mas na verdade ele não chega a ser um drama de amadurecimento, porque a personagem já é uma mulher com seus 30 anos. Mas é uma jornada de autodescoberta dela, que tem uma estrutura de comédia romântica e tem alguns elementos de musical, porque ela tá envolvida no mundo do teatro musical. Eu fiquei apaixonada pela Melissa Barrera. Eu gosto muito de filmes de monstros, onde os monstros, eles são sensíveis, por assim dizer. E é o caso aqui, é uma coisa que é um pouquinho a Bela e a Fera, em alguns momentos. E eu gostei bastante disso. Tem algumas coisas que podem parecer estranhas pra quem vê de fora, mas, enfim, eu tava lá curtindo cada minuto desse filme. E assim, ele parece meio bobo, mas eu acho que ele tem uma profundidade, assim, na jornada da personagem, né? Dela conseguir se destacar e conseguir se impor, principalmente, às situações que acontecem com ela, que eu gostei bastante. Eu também gostei da parte do romance com o monstro que mora debaixo da cama dela. Tem isso. Ele tem um certo elemento fantástico aí pra acontecer. E essa é a minha parte favorita da história, mas enfim. Em terceiro lugar, Bird, da Andrea Arnold. Também um filme muito contemplativo, um filme de muita atmosfera, um filme onde a história não tem exatamente assim uma história, a narrativa é um pouco diferente do que a gente está acostumada. É um drama de amadurecimento, o protagonista é uma criança que ela vive numa situação de vulnerabilidade social lá na Inglaterra. Ela é filha de um pai muito jovem e eles moram todos numa ocupação e a gente vê a estrutura assim dessa ocupação, tipo como eles se organizam. Mas é principalmente a jornada dessa menina se descobrindo enquanto pessoa, se descobrindo enquanto indivíduo. Ela tá naquela fase da adolescência, justamente onde vem as perguntas, onde vem a sua consciência enquanto ser humano. E Bird não é o nome dela. Bird é uma pessoa que ela encontra que tem um certo realismo fantástico em volta desse cara, porque ele é uma pessoa de fora, que ele tá numa jornada dele de buscar informação sobre os pais dele. Ele já é uma pessoa um pouco mais velha, assim, na casa dos seus 20, 30 anos, talvez. E eles vão ter ali uma amizade e vai ter um negócio meio fantástico que acontece ali. Tem uma cena específica onde justifica o apelido do Bird, que é muito curiosa. Tem vários momentos curiosos desse filme, mas eu gostei muito. Mas, assim, ele é um filme lento, é um filme atmosférico, e ele vai ter esse
quê de fantástico em alguns momentos muito pontuais, principalmente perto do clímax dele. Em segundo lugar, The Watermelon Woman. Sim, vocês adivinharam, é mais um filme que a Mubi trouxe, não traduziu o título. Esse filme, ele é mais antigo, ele é de 1996. Não vou falar que é antigo, porque eu já era viva nessa época. Então é mais novo do que eu, enquanto pessoa. Mas é um filme que desde que eu comecei a estudar mais cinema feminino, mulheres diretoras, era um filme que sempre aparecia enquanto filme essencial, enquanto filme must watch em todas as listas, assim, um filme muito importante pro cinema independente, pro cinema negro, pro cinema feminino. E aí eu fiquei muito feliz quando a Mubi trouxe, porque não era um filme fácil de achar. E aí eu finalmente assisti esse ano e eu gostei muito, tanto que tá aqui em segundo lugar no meu ranking. Ele é um filme que ele transita muito entre gêneros. Você vê que ele é muito independente, porque a diretora tem total liberdade. A diretora também é a protagonista, né? Ela se dirige. Você vê que é uma história bem pessoal pra ela. Ele, essencialmente, é uma comédia romântica. Mas ele transita entre o falso documentário. Tem momentos que ele parece vídeo ensaio do YouTube. Anos antes disso sequer ser uma linguagem, porque tem momentos que ela tá gravando um documentário que ela senta numa cadeira e começa a conversar com a câmera. Mas não uma conversa casual, uma conversa roteirizada, tal qual a gente está acostumada hoje a ver vídeo ensaio de YouTube. Mas é uma linguagem jornalística que vem de antes, né? Que hoje em dia eu consumo muito mais vídeo ensaio do YouTube do que jornais tradicionais ou documentários tradicionais, né? Mas enfim, esse filme tem uma leveza tão boa e tão bonita no jeito com que a personagem leva a vida, ao mesmo tempo que ela tem a paixão dela, ela também tem o trabalho que é super normal, mas que ao mesmo tempo é uma coisa que existe uma nostalgia envolvida hoje em dia, porque ela trabalha numa locadora de filmes, ela é uma aspirante a cineasta, então no tempo livre ela consegue gravar umas coisinhas, ela tá fazendo o documentário dela, então ela faz as pesquisas, ela viaja, ela entrevista as pessoas, ela testa coisa diferente com a câmera, mas no dia a dia ela tá lá no serviço dela, que poderia ser uma coisa muito mais tediosa do que é, mas existe, né, como eu disse, uma certa nostalgia nessa coisa de trabalhar em videolocadora e você ser uma pessoa do cinema e trabalhar com filmes, não de forma direta, mas na locadora, tem uma certa nostalgia nisso. E também tem a parte da comédia romântica, porque ela conhece uma menina e elas começam a se relacionar. E aí também existe um recorte racial, porque a protagonista é uma mulher negra e a menina que ela conhece é uma mulher branca. E existem alguns conflitos no relacionamento delas por causa disso. Mas, no geral, é uma jornada muito boa, porque ele é um filme legal, ele é um filme que tem os momentos engraçados, ele tem os momentos sérios, ele tem os momentos de reflexão. Você vê que a diretora, ela tem uma paixão por aquilo que ela faz e ela tá experimentando coisas diferentes e existe muita liberdade para ela fazer isso. Então você vê que é um filme de autor. Ele fala muito sobre não apenas a preservação da memória, mas a importância da gente contar as histórias que são caras para nós. Porque o único jeito das coisas serem lembradas é elas serem registradas. Quando não há um interesse das pessoas que mandam, das pessoas que contam histórias, de contar histórias de pessoas que nem a gente, cabe a nós contar as nossas próprias histórias, né? Claro que num recorte que eu não faço parte, mas ele tem essa mensagem que é bem interessante e que eu tenho certeza que inspirou muitos outros cineastas, deve inspirar até hoje. E é muito bonito a mensagem que o filme passa. Gostei muito, muito de assistir, foi um dos meus favoritos do ano. Mas o meu favorito mesmo foi Tudo o que Imaginamos como Luz, da Payal Capadia. Foi um filme que ele estava na temporada de premiações do ano passado, acabou não indo para Oscar por algumas polêmicas, mas enfim, não vou entrar em detalhe aqui. Polêmicas do seu país de origem, que é um filme indiano, não foi a escolha da Índia para filme internacional, então ele acabou perdendo um pouco de força, mas ele ainda ganhou algumas indicações de Globo de Ouro e outras coisas. É um filme muito bonito. Também ele é super contemplativo. A história da sinopse, assim, é uma ideia geral que vai ligar as cenas do filme, né? Ele não tem muito uma história, ele é muito mais um recorte de vida, de história de várias mulheres que moram na mesma cidade, que tem uma relação ali no trabalho. Me lembrou muito Caramelo também por ser isso, por ser a história de várias mulheres
que elas trabalham juntas e tem a cidade como pano de fundo e como co-protagonista. Aqui em Tudo Que Imaginamos Como Luz se passa em Mumbai, na Índia. A cidade também é uma personagem. Tem cenas muito bonitas da cidade à noite, da rotina dessas mulheres que são todas de classe trabalhadora, todas elas trabalham num hospital. Uma é a chefe das enfermeiras, a outra é uma enfermeira mais jovem que está sendo treinada por essa outra enfermeira, e a outra é cozinheira, se não me engano, do hospital. E cada uma delas está passando por uma situação complicada à sua maneira. A cozinheira tá passando pela situação mais complicada de todas. A enfermeira mais velha, ela tá passando por um dilema moral. E a menina mais nova, ela tá passando por uma situação que na juventude é um grande drama, mas quando a gente cresce um pouco, a gente vê que não é tão dramático assim, mas quando a gente é jovem, tudo é mais intenso, né? E aí elas se ajudam pra tentar resolver da melhor forma a situação de cada uma delas. E é muito bonito. Eu gosto muito de filmes onde mulheres se unem pra se ajudar e contar um pouquinho da sua história ali naquele pedacinho de vida, naquelas poucas horas ali que a gente passa com elas. Foi um filme que eu gostei muito, eu achei muito bonito, me tocou e tá aqui. Foi o filme que eu mais gostei de assistir em 2025, que é dirigido por uma mulher. Ele ficou numa posição bem alta no meu ranking geral, acho que ele chegou a entrar no top 10 dos filmes e, enfim, é uma boa recomendação, mas novamente, não é todo mundo que vai gostar, porque não é um filme com uma narrativa tradicional, ele é bem lento, bem contemplativo. Se você gosta disso, tenho certeza que você vai gostar desse filme. E esses foram os 52 filmes que eu assisti no ano passado. No geral, eu não acho que foi meu melhor ano, mas eu também não acho que foi meu pior, eu não sei. Eu sinto que em anos anteriores eu tinha um top 10 mais sólido do que esse ano. Não que ele não seja, não que esses filmes não sejam bons. Eu acho que o top 20 desse ano é muito bom. São recomendações que eu dou no geral. Mas tem vários clássicos que eu já vi. E aí, uma vez que eu já vi, eu não vejo mais, né? Vários filmes da Agnes Varda que sempre estão aí em posições muito altas já foram vistos no passado. Então, eu acho que talvez a seleção de outros anos tenha sido melhor. Vamos ver como vai ser agora em 2026. Eu já assisti alguns. Não muitos, acho que já vi 4 filmes esse ano, que são dirigidos por mulheres. Mas ao longo do ano a gente vai conversando sobre eles. Na semana que vem vai ter o episódio de assistidos de janeiro. Mesma estrutura de sempre. Eu não pretendo mudar por enquanto a estrutura dos episódios de assistidos. Eu acho que ela funciona bem. Talvez eu mude como que eu faça o resumo do mês lá no Instagram. Eu tô gravando lá no meio da semana, que já é fevereiro, e eu ainda não fiz o post de resumo lá pro Instagram, que eu não tive tempo. Como eu trabalho o dia inteiro sentada no computador, fazendo coisa de design, editando foto, fazendo flyer, fazendo banner, fazendo todo tipo de peça gráfica. Quando eu chego na minha casa, depois das 6 da tarde, eu não tenho vontade de sentar no computador e mexer em peças gráficas. Então é por isso que os posts eles estão um pouquinho mais devagar. Mas até o dia 10 deve sair esse resumo do mês. E ainda é a primeira quinzena de janeiro, então tô dentro do prazo. Me sigam no Instagram, @filme.a.semana. Eu tenho o TikTok, que é Filme da Semana Tudo Junto. O Blue Sky, que é Lalariland. E eu tenho um e-mail para contato, que é podcastfilmedasemana@gmail.com. Fiquem bem e até semana que vem. Tchau, tchau.